Meus queridos irmãos e irmãs, neste tempo de pandemia, nunca foi tão importante esta celebração. Essas leituras, que de fato é de uma profundidade imensa, e quando nós não só a lemos, mas quando nós entramos no mistério da contemplação, a gente sente no nosso próprio corpo e na nossa própria alma as dores, o sofrimento e a agonia de um homem que também era Deus. A gente compreende, não é? Também lendo esses relatos, de fato quem somos nós. E o que podemos fazer quando somos contrariados, matamos, zombamos, destruímos, na maior serenidade. Mudamos de uma atitude. Um minuto atrás nós gritávamos que seja ele um rei, mantos eram jogados pelos chãos, ramos de oliveira se sacudia saudando o rei, e logo depois aquela mesma voz que ecoava: Rei, agora diz: crucifica-o, crucifica-o. Nós vamos entender a nossa natureza quando olhamos para o Cristo da cruz. Olhando para o mistério da cruz, a gente consegue compreender quem somos nós e até que ponto nós podemos chegar. Mas antes de entrar nesse mistério da paixão de Cristo, é bom lembrar o que nos diz a primeira leitura do profeta Isaías, a leitura do servo sofredor. Isaías, com riqueza de detalhe, ele já descrevia a imagem de um Cristo que ainda não tinha nascido quando ele escreveu esse texto. Diz, não é? O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto às pessoas abatidas. E o que Cristo veio fazer no mundo? O que diz a palavra que está no Evangelho? Só consolo, não tenhas medo. Estarei contigo todos os dias. Todos nós somos irmãos. Não há raça maior do que outra. Ninguém pode escravizar ninguém. Palavra de docilidade, não é? Ainda hoje estarei na tua casa. Palavra de acolhimento, quando ele diz: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Palavra de consolo, quando aquela mulher estava com a sua filha doente, que ele diz: sua filha vai ficar curada. Palavra que fez o cego verem, os surdos ouvirem, os mudos falarem, os aleijados andarem. Foram palavras de conforto que saía da sua boca. E tudo isso porque o Pai assim o quis. O Senhor abriu-me o ouvido para que escutasse, não é? Me arrancaram a barba, não desviei o rosto dos bofetões e cusparadas. No auge do sofrimento, eu não desvio o meu rosto ao propósito do Pai. É isso que Jesus diz. E é isso que Ele nos convida hoje, não é? As cusparadas que o mundo tem nos dado. A cusparada do desemprego, da morte pela Covid, de pessoas que estão ficando órfãos, de um país sem equilíbrio, de pessoas sem norte, são cusparadas. Mas nada disso pode fazer a gente desviar o nosso olhar, mesmo que estejamos predominados pelo sofrimento e pela dor. É isso que Jesus nos diz hoje no texto do profeta, não é? Isaías. O sofrimento da cruz não foi suficiente. O contratempo da história não foi suficiente para que eu deixasse o meu objetivo, que eu tinha acordado com o Pai.
E aí, meus irmãos, no dia do nosso batismo, nós fizemos um acordo com Deus. Nós recebemos o Espírito Santo e não só. Nós nos tornamos filhos de fato de Deus e missionário da sua igreja. E às vezes, na primeira tempestade, na primeira dificuldade, eu caio fora, eu abandono, eu esqueço que o meu Deus é um Deus que tem palavra. Eu esqueço que nenhum sofrimento pode tirar os meus olhos do Cristo. É o que está dizendo aqui, não é? Arrancaram-lhe a barba, bofetões e cusparada. Nada disso me fez eu desviar o meu rosto. Porque tudo isso aconteceu para que se cumpra o que Deus quer para a humanidade, que é a felicidade. Então não pense vocês que estão aqui ou que estão em casa. Para chegarmos à felicidade, seremos cuspidos, humilhados, pisados, arrancados, amputados. Mas nada disso pode nos tirar a graça de permanecermos fiéis ao projeto de Deus. E quando a gente olha a segunda leitura da carta aos Filipenses, não é? Esse texto belíssimo, Deus, Jesus, existindo em condição humana, não se fez do ser igual a Deus usurpação. Ele esvaziou-se. O que é esvaziar-se? Se eu tenho um saco cheio de feijão e eu tiro o feijão de dentro do saco, o que acontece? Ele cai. Ele perde a sua condição de colocar o feijão, não é? Assim fez Jesus. Ele esvaziou-se da sua condição divina e ele assume plenamente a condição humana e se faz obediente até a morte de cruz. Obediência. Se Jesus fosse desobediente, não estaríamos celebrando, não teríamos a segunda chance de construir ainda nesse mundo o nosso encontro com Deus no céu. Por isso, meus irmãos, a obediência e a fidelidade de Jesus fez ele grande, a ponto de, quando o nome dele é proclamado, o céu, a terra, até no inferno, os joelhos se dobram. Até Satanás se dobra ao nome de Cristo. Veja o poder deste nome. Se nós entendêssemos e clamássemos o nome de Jesus, energia negativa não entrava na nossa casa. Filhos nossos não seriam dominados pelo tentador. E ninguém teria possessão. Basta ser batizado e proclamar. E gritar em alta voz o nome de Cristo. Porque Satanás se dobra ao nome do Filho de Deus. E quem o fez? O Filho grande foi o Pai. É a nossa obediência, meus irmãos, que nos dá autoridade também no mundo, de expulsar demônios, curar pessoas doentes. É a nossa autoridade na obediência que faz com que a gente se torne grande em um mundo de pequenos. E por que não fazemos isso? A palavra está aqui. Porque não somos obedientes. Não obedecemos ao Pai. Porque nós vivemos nos alimentando e sendo obediente ao mundo. Curvamos ao mundo. E quando nós curvamos ao mundo, nós nos afastamos do Senhor da nossa vida, o Deus da nossa história. Quando eu pego esse texto da paixão, é o relato mais triste, mais monstruoso, mais sofrido que um ser humano é capaz de ouvir. E a pergunta que não pode calar é esta: por que mataram Jesus? Se nós pegarmos aqui o texto, nós vamos encontrar exatamente no texto a causa da morte. Tu que destruías o templo e reconstruiria em 3 dias, salva a ti mesmo, desce da cruz. Zombaria.
E eu quero lembrar a vocês que o Cristo que passou por esse sofrimento era um homem. Eu quero lembrar a vocês que esse prego entrou em uma carne humana, não foi divina não. Que a coroa de espinho foi colocada sobre uma cabeça humana. Porque se nós acharmos que o que Cristo passou foi como Deus, a história da paixão seria um teatro mal escrito e mal feito. Vocês viram o que disse Filipenses? Ele esvaziou-se plenamente da sua natureza divina e tomou a forma humana. Aqueles cravos feriram a mão do nosso Senhor. O maldito cravo entrou em seus pés. E a perversa coroa de espinho feriu a fronte do nosso Senhor. E a lança maldita perfurou seu lado. Por que nós precisamos entender isso? Porque Cristo, no auge do seu sofrimento, não foi egoísta, não foi desobediente. O que é que ele diz? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pensou no outro. Porque no alto do seu sofrimento, Cristo diz: Senhor, por que me abandonastes? Mas seja feita a tua vontade. A humanidade de Cristo, olhe bem. Por que me abandonaste? O vacilo da fé, como vocês e eu temos, você que está em casa, quantas vezes nós somos abatidos pela nossa falta de santificação, né? A nossa humanidade geme. Eu tive uma conversa uma vez com a doutora Conceição, nunca me esqueço daquela conversa. E quando a senhora me contava, que eu dizia, é a sua humanidade. A senhora tem direito de algum momento na sua história ser humano, né? Por maior fé que nós possa ter, tem momento que a gente vacila, não é? E pergunta, por que isso para mim, né? É a mesma fraqueza de Cristo. Pai, por que me abandonastes, Pai? Mas quando ele volta à consciência, como nós voltamos, a gente entende e diz, seja feita a tua vontade. Gente, isso é profundo. Então na nossa fraqueza diante da pandemia, terá dia que vamos estar desanimados, sim. Terá dia que a gente vai gritar, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Sim. Terá dia que a gente não vai querer nem viver, sim. Será dia que quando nós perdemos alguém que a gente ama, a gente despencar junto, sim. Mas uma coisa não pode, eu ficar no chão. Houve em Cristo um momento forte de humanidade, mas ele não se colocou e não se deixou no chão. Aqui está o grande mistério da paixão. Cuspiram na cara. Aqui nós colocamos em Deus todos os nossos sentimentos. Somos rancorosos, somos perversos. Cristo sentiu a dor não só do corpo, da alma, do abandono. Imagina você amar a pessoa a vida inteira, fez tudo por ela, ela vai embora. É bom? E ele perdoou, porque você não pode? Então, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento intenso, em que há muitas vezes não podemos permitir que a nossa humanidade, ela grite mais do que a santidade que há dentro de nós. E quando nós estivermos prostrados, não esqueçam de dizer, Jesus, porque é o nome de Jesus que nos derruba é Satanás, mas Cristo nos levanta com toda intensidade e todo amor. Então, domingo de Ramos é um momento de reflexão e de compreender o que nós somos capazes de fazer, como somos contrariados. Por isso diz a palavra, não é? Eu sei em que eu pus a minha confiança. Por isso que não podemos depositar no homem e na mulher a nossa confiança. Porque veja o que aconteceu com Cristo. Alguns momentos sacudiu os ramos de oliveira e de repente pede que o mate. Eu costumo dizer, não é? Na minha dureza de coração,
Que do mesmo jeito que eu espero de uma pessoa um afro e um beijo, eu espero um tiro, na mesma proporção. Porque o ser humano, ele só é bom quando ele é vigilante. Porque quando ele não é vigilante, muito fácil, ele se deixa levar pelo caminho do mal, que é mais fácil, é mais sedutor. O caminho do mal é mais sedutor. Por isso que Jesus diz: vigiai e orai, para não cair em tentação. E é isso que nós vamos fazer na Semana Santa. Vamos vigiar, vamos orar, para não cairmos em tentação. Porque essa peste não foi embora. Eu lamento, mas eu vou dizer a vocês, ainda vamos ter um bom perrengue. Vamos ter um momento ainda muito difícil. Mas quando nós nos levantarmos, ninguém mais vai nos derrubar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.